Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira. Espero que todos tenham tido um excelente Dia das Mães e tenham recebido a mensagem que eu enviei para toda a nossa base. Agradeço a todos aqueles que responderam. Eu enviei para uma base de quase 20 mil pessoas, umas 1.000 responderam. Aí eu não retornei os e-mails até por isonomia, senão eu passaria alguns dias fazendo, mas eu guardei todos numa pastinha com o nome Dia das Mães 2019, porque o contato com os alunos para mim é muito importante. Pessoal, espero que todos tenham uma boa semana. A semana começou turbulenta para quem está vendido, para quem está comprado, e boa para quem está vendido. Então, o mercado, ele é assim: quem está vendido fazendo a festa, quem está comprado passando apuros. Independente da movimentação, eu sempre trago as minhas opiniões de forma neutra, sem ficar em cima do muro, trazendo a minha expectativa para o período. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, participar na área de comentários, eu fico grato e honrado. Você é muito bem-vindo. Aqui no nosso site, na verdade eu queria entrar no site aqui, toptraders.com.br, você consegue assistir o nosso curso gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa e também entrar na nossa base para ficar sabendo de cursos, novidades e também receber o cenário, que é o informe que eu distribuo todos os dias gratuitamente. Pessoal, as bolsas norte-americanas hoje elas estão em baixa, extremamente forte. A gente vai ver no gráfico ali o que o gráfico tem para nos revelar. EWZ em forte queda também. O petróleo trabalhou em alta no período da manhã e depois ele arrefeceu, virou e acelerou para baixa. Está em campo negativo e o grande driver do dia é a relação conturbada entre China e Estados Unidos. E a gente vai ficar de olho nessa movimentação aqui dos investidores estrangeiros para ver se o fluxo, parte dele vem para o Brasil ou se sai para cobrir margem lá fora. Às vezes o estrangeiro opera em várias praças, ele realoca pelo fluxo cambial e pela posição dos estrangeiros no índice no mercado à vista. A gente vai ter uma noção daquilo que vai ocorrer. Então, semana passada eles iniciaram o período vendidos em 50.306, terminaram vendidos em 66.404. Venderam forte semana passada. E no mercado de ações eles estão vendidos até o dia 9 em 1.605.944. Eu acho que está atualizado aqui no Investimax, então eu verei a seguir. Está realmente atualizado, então estão vendidos em 1.600 aproximadamente. Eu vou iniciar os estudos aqui mostrando os fechamentos da Bolsa de Xangai e das bolsas europeias. China fechou em queda de 1,21. Europa, baixa generalizada, índice FTSE que a gente estuda todos os dias, caindo 0,55 e DAX caindo 1,52. Então, trazendo aqui o índice de Xangai para a tela do meu monitor auxiliar, onde eu faço as gravações, o que teremos aqui? Um Monster Gap, seguido por um movimento baixista com alguma reação. A mínima desse movimento, marcada na sexta-feira, foi sobre uma boca de gap e um topo anterior. Caso seja violado, fecharia esse gap com chances de descer até 2,738. Eu acho que haverá um repique. Mas a gente lembra que quando o movimento fica lateral depois de um movimento agudo, geralmente a média se aproxima e o movimento continua. Observando aqui o índice DAX, a gente percebe uma força vendedora predominante. Assim como na Bolsa de Xangai existe uma boca de gap, um gap a ser fechado, e para isso bastaria
mais uma sessão de queda. Não há sinal de fundo e a média não está tão distante dos preços assim. Podemos até considerar um pequeno pivô de baixa aqui acionado hoje. E aí a seguir veremos o índice FTSE. A Bolsa de Londres, para um trader frio que olha o gráfico com atenção, era possível observar uma clara, tão clara quanto a água, formação de ombro, cabeça a ombro, que foi acionada. Quando o início da figura é retilíneo, assim, uma vez perdida a reta pescoço, geralmente vem na base. Então, desde aqui de cima que nós tivemos essa pinça, eu dizia que o índice FTSE viria na região de 750, ele o fez, e a partir daqui veremos o destino do mercado. Como as plataformas estão emboladas, inclusive uma acabou de fechar, a outra não atualiza um pacote que eu tenho pago, é um caso sério, que no caso é o TradingView. Na verdade, o investidor pessoa física ele tem que ser criativo, é como o bom brasileiro mesmo, né? Então, um dia é o home broker da corretora, no outro é o software, aí é a net que dá pau no outro dia. Então, tem que se virar nos 30. No meu caso, hoje, pelo menos para mim, algumas funcionalidades do TradingView não estão ativas e o Cartesian, quando eu olho para ele, de repente ele é tipo gato. Gato sumiu, o Cartesian fechou. Então, como estamos no Brasil, seguimos em frente, isso daí vai nos tornando cada vez mais fortes, ok? Ou para alguns enche o saco de uma vez e o cara às vezes dá um tempo, vai operar no exterior. E eu pessoal, na minha imersão eu ofereço de tudo. A gente vai abrir a pré-lista na segunda-feira, é o único treinamento que é completo de verdade. Se o camarada quiser operar criptomoedas, ele vai aprender. Se ele quiser operar no exterior, ele vai aprender. Se ele quiser operar no Brasil, eu vou mostrar todos os atalhos, como é que ele minimiza essas palhaçadas que acontecem, as presepadas. Se ele quiser operar no mercado futuro, eu ensino, no mercado de ações eu ensino, quer aprender a trabalhar vendido em ações, eu ensino, só assim para você conseguir enfrentar as dificuldades e no médio prazo vencer, na minha humilde opinião. Inclusive eu estava vendo duas ações que me chamaram a atenção no mercado americano hoje. Primeiro é Citigroup, ter negociado na Nice, ela fez um ombro, cabeça a ombro, fechou o gap, veio na base, movimento muito parecido com o índice de Londres, ó, por coincidência, eu percebi isso agora, é uma ação que me chama a atenção, né? Mesmo porque, se a gente for traçar uma reta aqui, eu estou fazendo isso daqui como um estudo extra, tá? Se a gente for traçar uma reta, tudo bem, eu concordo contigo que ela acabou de perder uma... Vamos lá. Os softwares são estúpidos? Que isso, pessoal? Os programadores são arrogantes pra caramba, apesar de serem limitados? De jeito nenhum. A gente que é chato. Então o movimento, ele é muito parecido com o índice FTSE e assim, qualquer sinal de fundo aqui, nessa região de suporte anterior, né? Fundo anterior, topos anteriores, por exemplo, em CIT, que vem acompanhado de volume e trabalha acima dessa LTA, é uma compra forte, na minha opinião. Então eu estou de olho. Eu, particularmente, se tiver o sinal, eu já vou comprar. Então o ativo que eu estou de olho. Agora, por exemplo, uma outra ação. Eu falava com um amigo meu que opera lá fora, que foi meu aluno também, sobre Uber, né? Que eu achava que quem comprava Uber a 45 era um louco. E foi o piso do IPO. Agora, a Uber a 35, a 30 reais me interessa, tá 37. Chegou a bater menos hoje, chegou a bater 36,08. Então, eu tô de olho também. Iniciou as negociações na sexta. Então, várias ações americanas. Ó, e para quem fala, eu estava conversando sobre isso hoje à tarde com uma aluna. Eu dizia para ela que as pessoas falam que só o mercado brasileiro é volátil. E na verdade não é, pessoal. A minha watchlist nos Estados Unidos, ó, essa ação é uma das mais negociadas, a CHK, que é a Shakespeare.
Hoje está caindo, por exemplo, está caindo 8%. Né? Você pega uma ação, por exemplo, como United States Steel Corporation, apesar da queda que ela já vem, uma queda até mais aguda, ó. Quanto que ela está caindo hoje? Aqui está caindo 6%. Então, essa é a minha lista, é a minha hotlist, não é a tranqueira. Ó, você pega uma grande empresa como Freeport, por exemplo, que tem grande volume, está caindo 5,80. Então o mercado lá é volátil também. Então, para alguns que eu falo, o mercado lá não movimenta muito, eu prefiro operar aqui, movimenta sim. Aí você pega uma ação como Symantec, por exemplo, ó. Não, movimento de recuperação. Então, se aplica análise técnica igual. Ela vem em queda e faz o martelo, ó. Por exemplo, confirmado o martelo me interessa. Então, o mercado americano ele é fantástico, eu estou aprendendo. E conforme eu vou passando dificuldade no mercado americano, na verdade, esse martelo... na verdade, eu viajei aqui. O martelo, toda vez que ela tem esse gráfico, ele... Apesar de eu colocar ajustado por dividendos... ele não muda. Então tem o dividendo, tem o gap. Na verdade, o que eu queria mostrar de fato é o Arami Cross, nesse caso aqui. Ok? Então teve o pregão do dia 10, pregão do dia 13, e nós temos um Arami Cross, que é quando tem o corpo da mãe e depois um doji. Então dá para aplicar análise técnica normal, e conforme eu passo os meus perrengues lá, eu consigo entender o que o investidor pessoa física faz aqui no Brasil, então melhora meu trabalho educacional. Ok? Então é isso aí. Somente juntos a gente consegue vencer o sistema, pessoal. Somente juntos. Então, se os traders não se unirem, é só assim que a gente consegue. O dinheiro vai vir pro bolso de alguém. Então, unidos, nós somos mais fortes. Ok? Tem um monte de ativos que não aparece mais no meu TradingView. Isso porque eu assinei o pacote agora, mas acho que não tem a ver. Ó, por exemplo, Crude Oil não aparece aqui, ó. O WTI. É uma viagem isso, né? Ó, o Brent não aparece. Não sei se é algum problema da plataforma. Vai entender, né? Então, por exemplo, o Brent realmente eu vou ficar devendo o WTI. Vamos ver as criptomoedas se aparecem aqui. Também não, tem alguma coisa estranha. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar em todos. Aí agora acho que vai aparecer. E eu não mudei minha configuração, agora sim. Bom, eu não tinha mudado a configuração, mas beleza. A gente tem que se virar aqui e aprender. Então eu já consegui fazer online para não ter nenhum prejuízo aos estudos. Pessoal, o Bitcoin a gente está comentando desde o início do movimento que era a compra. Disparou. Inclusive aquela minha velha teoria do final de semana. No dia 11 subiu 10,66. E aquela história, o ponto ótimo talvez tenha passado. Né? O que a gente vê aqui no Bitcoin? Subiu, fez o descanso e replicou a perna anterior. Nesse momento eu estaria realizando lucro, pelo menos uma boa parte. Eu realizaria lucro parcialmente nesse momento. Aí nós temos o Bitcoin Cash, que nós comentávamos desde o início do movimento, que era uma compra também, e que nós tínhamos aqui um ombro, cabeça a ombro invertido. Quando eu vejo a figura e a posição é montada, quando dispara assim, eu penso sempre em realizar lucro. Como o Bitcoin está mais esticado que o Bitcoin Cash, caso eu tivesse uma posição, por exemplo, em ambos, eu venderia uns 60% do Bitcoin, Bitcoin Cash uns 40%, porque ele não está tão esticado assim. Ok, aí nós temos o Ethereum, sempre em dólares norte-americanos.
O Ethereum, talvez eu realizaria 20% da posição, ele parece iniciar o movimento, né? Aqui é acima de 188, ele tem grande espaço, talvez chegando a 220, até mesmo 225 dólares. Então acho que eu manteria. É que assim, eu não estou dizendo, por exemplo, que um vai subir e o outro vai cair, mesmo porque a gente não tem bola de cristal. Mas você consegue manejar a posição. O Litecoin, por exemplo, está rompendo a cabeça de um pivô agora, ó. Aqui no 86.650. Tem o oco invertido também. Aparentemente tem alvo no 100 mil. Ok? Então essa é a minha visão para as criptomoedas. E aí vamos. Então assim sendo, eu já vou fechar aqui o broadcast. Ok? E aí eu vou conseguir estudar o petróleo aqui. WTI Crude Oil. Com todo respeito, mas por que alguém que tem o programa, eu não mexi na configuração? Por que alguém que tem o programa, em vez de escolher todos os gráficos, escolheria somente ações ou futuros ou índice? Não tem motivo, né? Porque não vai mudar nada, né? Aí provavelmente teve algum upgrade, porque eu fiz a compra dos pacotes. Ele estava concentrado só em ações, então eu tenho dificuldade para lidar com essas coisas meio estúpidas assim, mas com o tempo eu acostumo. Como eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais chato. Então, pessoal, esse tipo de coisa a gente tem que ter muita paciência, né? O cenário macro do petróleo, ele me parece um cenário de alta, inclusive pelos próprios fundamentos. Mas assim, a gente tem a formação de topos mais baixos que os anteriores, inclusive se a gente considerar a sombra o de hoje também. Então, eu acho que tem mais algum espaço para cair, nós não temos um sinal concreto de fundo que não seja o martelo do dia 6, e ele ainda está preservado, uma vez que a sua mínima está intacta, ela não foi violada. No caso do WTI Crude Oil, nós temos algo parecido, especialmente a LTA que foi rompida hoje, só que não. O mercado fecha com uma shooting star, teoricamente dando mais espaço para cair. Só que eu diria para você que os candles do dia 6, que é o martelo, e a shooting star de hoje, haverá uma guerra. Por exemplo, acima da máxima do martelo, 62,91, eu acho que retoma alta, perdendo a sua mínima, 60 com 6 centavos ele vai cair. Mas somente o fato de perder de fato essa região aqui de 60,67, ou a mínima de hoje, foi a mínima de hoje exatamente, acho que já viria com chances de violar este fundo, porque o movimento é de zigue-zague descendente. Ok? O Dow Jones, temos ele aí na tela. Se a gente colocar aqui um gráfico semanal, está levemente abaixo da média no movimento de correção, não tem sinal de fundo, só qualquer arrefecimento ou sinal de acordo com os Estados Unidos pode subir fortemente, 2, 3% num dia. E um ponto gráfico que mostraria alguma reação seria um rompimento de baixo para cima de 25,370, que é esse fundo. A novidade, na minha opinião, ela fica por conta, se pegar o S&P futuro, primeiro, nós temos uma barra elefante, talvez até uma barra Marubuzu, uma barra de ignição no diário. Então o mercado vai ter que trabalhar, lutar contra essa barra. Então ela teria que ser anulada amanhã para trazer a compra de volta à cena. Só que no semanal o S&P veio numa região de topos anteriores que podem atuar como suporte e na média de 21. Então eu achava muito difícil a alta ser retomada antes do teste da média no S&P. E no índice Nasdaq de tecnologia, também ocorreu isso no semanal, que era algo que eu esperava. Eu só não esperava que aqui no Brasil fosse cair tanto. E no diário fechou um gap importante. Então tem sim espaço para um repique. Ok? Então, criptomoedas, bolsas internacionais, tudo. Os estudos feitos, pessoal. Eu aproveito rapidamente
para falar sobre a imersão. O treinamento vai ser aberto no dia 20 somente para pré-lista, dia 20 e 21. Sobrando vagas, aí nós abriremos para o mercado no dia 22. A pré-lista vai ficar na descrição do vídeo, eu mando por e-mail também para a base. Se você quer falar sobre a imersão, se inscrever na pré-lista, tem qualquer dúvida, manda um e-mail para suporte@toptraders.com.br. Nós montaremos uma excelente carteira em junho, uma vez que o mercado está extremamente, estupidamente descontado, e acho que ele vai proporcionar essa possibilidade aí para nós. Ok? Então, aquela velha história, né? Cai para quem está de fora, dentro de uma tendência de alta oportunidade. No link da descrição do vídeo tem todas as informações sobre a imersão. Provavelmente será a última do ano. Ok? Legal. Então agora eu vou passar para o mercado interno. Caso o Cartesian permita fazer os estudos nele, senão eu farei no TradingView. Eu acho que o Cartesian não vai permitir que seja nele. Então eu vou tentar logar no Cartesian de novo. Caso ele não funcione, eu farei no TradingView. Ok? E sobre a imersão é isso aí, pessoal. Se inscreva na pré-lista, você não paga nada, garante desconto, garante sua participação. Daí eu montarei uma carteira nova. Hoje em dia renda fixa pagando muito pouco. Tô a chance de montar uma carteira, inclusive pode ter até uma palhinha de ações nos Estados Unidos que eu vou comprar também. Ou se eu tiver comprado eu revelo uma outra ação. A gente vai fazer um belo treinamento. Daí vocês podem ficar tranquilos que eu vou surpreendê-los positivamente. Então vamos ver se o Cartesian... E eu vou contar como é que eu fechei câmbio, onde é que eu estou operando lá fora. Vai ser algo realmente completo. As dificuldades que eu estou passando no exterior, para tudo. Achar fontes fidedignas, ficar atualizado, saber o que está acontecendo, meio que me remete a quando eu comecei aqui no Brasil. Então isso é bom, porque você fala, pô, o caminho é esse ponto deve ser um ponto de dificuldade dos alunos, ali eles devem estar tendo algum contratempo, então eu vou ajudar mais assim, mais assado. Isso acaba sendo muito bom, isso me aproxima mais ainda dos meus alunos. Então fica um negócio, além de um negócio da relação professor-aluno mais técnico, né, de ensinamento e de aprendizado, fica um negócio mais humano e mais realístico. Então é excelente, né? Legal, realmente, não sei se o Cartesian vai abrir, mas por enquanto a gente vai fazendo os estudos aqui no TradingView. Ainda bem que eu comprei o pacote em tempo real da Bovespa. Que bacana, hein, professor? Tenha sempre o plano B. Pessoal, no caso da Petrobras, ela é um termômetro, né? Ela reflete o humor dos investidores, está muito atrelado ao governo. E nós temos na Petrobras um ponto-chave. A Petrobras tem a região aqui de 25,57, né? E essa região, se ela for perdida, eu concordo contigo que tem um suporte em 24,54, mas pode dar uma acelerada na alta, digamos assim. Hoje está caindo 2,92, é uma queda importante, né? Assim como a Vale também, que é um outro termômetro, né? E eu penso assim, as ações brasileiras estão descontadas, só que tem que ter driver. Por exemplo, aqui a Vale, se você aplicar FIBO, ela está corrigindo, ela está descontada, o gap não foi fechado, só que é uma ação de fluxo, né? É inclusive uma ação muito sensível e exposta à China, então é por isso que ela cai. Eu, como falei para vocês, Vale não seria a minha primeira opção de compra no momento. Aqui eu estou vendo um gráfico semanal. Eu posso trazer aqui o gráfico diário, né? Você vê que ela não tem força para romper as máximas dos dias anteriores, né? E ela vem aqui fechar um gap também nesse momento. Aí a gente pode ter alguma entrada de força compradora. A Petrobras no diário, ela
Abaixo desse ponto aqui ela mostra fraqueza, 26,12, mas o ponto é o mesmo de semanal, região de 25,55, ok? Então nós temos um arrefecimento da força compradora, não tem fluxo, mas ele pode sim chegar aí a qualquer momento. E eu acho que quando chegar vai ser algo mais violento, então você precisa estar posicionado. Eu sou sempre contra comprar perto das máximas, mas nada como fazer compras se o valor estiver descontado. Em Banco do Brasil, essa região continua sendo chave, né? 49,8150 reais, ela foi perdida em gap. No mundo ideal, pessoal, nós teríamos gaps de alta amanhã. Nos bancos, na Petro, que a gente deixaria, apesar do movimento ser muito curto que veio anterior, mas seria um BB abandonado de fundo. Veremos, né? Aí tem BBDC4, Bradesco, não conseguiu se firmar acima desse fundo que é bem mais antigo, mas ainda está na memória, 3483, tão pouco romper esses topos anteriores, então ela tem uma inclinação de baixa e tem um suporte. Qual que é o suporte imediato? 3369, acima dele, principalmente se tiver, mesmo que pequeno, um gap amanhã, não forma exatamente BB abandonado, mas faz uma leitura de talvez anular o pregão de hoje, e aí poderia gerar alguns dias de alta, mas aí teria que ter o sinal que seria amanhã e não hoje. Hoje não existe um sinal de compra nem por assimetria, apesar de eu achar os preços muito descontados em relação ao histórico do próprio Ibov e até em relação ao que não subiu quando subiu lá fora. Ok? No caso de YouTube, existe movimento de fundos e topos descendentes. Deixa eu só ver um negócio aqui. Sobre os dividendos aqui. Legal. Então, YouTube vem de um movimento um pouco mais descendente de fato. Existe uma expectativa da formação de um Três Rios, fundo, fundo, fundo. Para isso, ela teria que voltar a trabalhar firme acima de R$32, né? E poderíamos até entender como um Três Rios com rompimento falso dessa região de fundo que nós estamos vendo aqui. Ok? Maravilha. Como destaques do dia hoje, uma das ações que eu vou colocar aqui é uma ação que o pessoal está pedindo muito, que é a Cielo. Né, a Cielo hoje caindo mais 2,39. Fluxo, né, pessoal? O fluxo está negativo, o mercado como um todo vem caindo. Não há uma formação de fundo, né? Aqui é um gráfico semanal. Sinaliza, mas aí o fluxo como um todo não ajuda. O que Cielo pode fazer é talvez formar um fundo duplo aqui na região de 7,23. Ela testou 7,23, testou 7,37, né? Ela poderia formar um fundo por aqui, o eixo desse W estaria em 7,94. É uma hipótese. E esse gap aberto poderia ajudar a atrair os preços. Ok? Maravilha. Uma outra ação que eu vou colocar como destaque, eu acho que cabe hoje, é BRF, por ter chamado a atenção nessa alta praticamente em linha reta de 21 a 31. O que eu vejo na BRF, sendo sincero, pessoal, é uma correção até a média. Ela veio numa região de resistência que era alvo, movimento técnico, né? Esse alvo era aqui 31,17. Eu acho que o mercado vai retomar a força compradora amanhã ou depois. A BRF se aproximou da média, uma correção normal. Eu não vejo, por exemplo, uma inflexão na ação. Acho que não tem sinal para isso. Ok? Aí, como
como pedidos do YouTube, hoje a gente tem Marco Polo. A Marco Polo está bem descontada, saiu de 4,25, praticamente negocia 3,54. É uma região de memória de fundo que tem esse ativo. E eu acho que é uma ação que para uma ação da qualidade de Marco Polo, apesar que nós temos um gap aqui, né, em 3,39, né, se a queda acentuar-se, eu acho que pode ser um ponto-alvo. Mas eu acho o seguinte, Marco Polo nesses níveis, até por assimetria, ela vale compra. Aí temos GFSA3, que é a Gafisa. A Gafisa, eu fui extremamente enfático aqui, né? Eu nunca fico em cima do muro aqui com vocês. Quando ela derreteu, né? Inclusive nós tínhamos essa ação, vendemos no meio da alta aqui. Em nenhum momento, quando ela estava aqui R$ 9, R$ 7, R$ 8, eu falei em compra, apesar de gostar de entradas ousadas assim, porque a ação ela não demonstrava pelos seus fundamentos ter múltiplos descontados, nem nada do gênero, e acontece com ela o pior cenário possível para uma ação, que é uma queda aguda, seguida por candles pequenos e redução de volume. Então, ativo... será que ela vai ser uma eterna promessa, como a própria Eternity, Profarma e Positivo, por exemplo? Talvez não. Mas nesse momento, nem os seus fundamentos, nem o gráfico, nem o fluxo gestionado da ação mostram algo diferente. Então é um grande mico para quem tem esse lixo de papel na mão. Né? Aí você tem que essa ação foi altamente difundida, né? Por pessoas que não sabiam nem o que estavam dizendo, né? Eu fui bem enfático aqui. Esse lixo, essa porcaria de papel não serve para... A gente acreditava na ação num determinado momento. Quando o GWI começou a fazer aquelas barbaridades no ativo, a gente comentava que não servia absolutamente para nada. Lixo de papel. Porcaria de ação, sem perspectiva de recuperação nenhuma. E a RBR3 faz topos e fundos ascendentes. Naturalmente ela pode vir até a média aqui pelo candle que deixou, um pouco abaixo, mas é uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta. E a seguir nós temos uma ação que é uma grande promessa, mas é uma ação que vai ser inclusive um termômetro de fluxo. O meu cartezinho eu vou fechar porque realmente não tem acordo aqui. O bacana é quando os softwares estão do teu lado em dias turbulentos, né? Tipo, no dia que o bicho pega, aí ele não funciona. Aí é dose, né? Por isso que você tem que ter um plano B. Eu tenho 4 aqui, o XP Pro, a eBroadcast, TradingView e o Broadcast XP Pro, TradingView e cartezinha. Se não, você depender de um só. Ela fez um movimento que remetia a uma cunha, mas é aquela história. Pessoal, o mercado tem fluxo negativo, a ação derrete e depende muito do teu preço de entrada. Dá até para fazer um preço médio pela qualidade da ação ou aguardar uma inflexão mesmo. Sair de ativos nesse momento eu não vejo como sendo o caminho. Você pega o pico, por exemplo, de setembro para cá, caiu pelo menos praticamente pela metade, né? Então, será que por assimetria não vale exposição a um ativo desse para quem pensa em médio prazo? É uma questão de reflexão, né? Aí nós temos Tietê11. O setor elétrico, ele viveu em algumas ações um bom momento recentemente. Eu não acredito que ele viva um state of art, mesmo que outros setores, como educacional, agrícola, banco, venham se recuperar, que eu acho que vai ocorrer em breve. Eu acho que é um setor que terá um fluxo secundário, então eu não entendo que sejam eles compras convictas ou descontadas nesse momento, com raras exceções. Tanto que Light era uma ação que fazia parte da minha carteira, da carteira do meu grupo. Recentemente, algumas semanas atrás, nós vendemos. Você vê que ela faz alguns movimentos, mas ela volta a uma negociação lateral, porque não tem talvez motivos para cair mais, só que também não tem um driver, não está descontado a ponto de receber um fluxo positivo para subir.
Aí temos aqui o WDO. Vou pegar o gráfico contínuo, né? Que é o WDO M de Maria 19. Ele está numa região que fez topo no dia 28 de março, dia 25 de abril, dia 7 de maio e depois dia 13 de maio. Se romper e permanecer, pode ser um grande rompimento, mas pode ser também um rompimento falso ou a formação de uma big resistência, talvez se pegar os topos mais recentes, talvez até um 3 montanhas. Só que tem também o desenho aqui de um triângulo ascendente, cujo rompimento poderia trazer o dólar às alturas. Aqui veremos as cenas dos próximos capítulos. Aí temos a seguir BOVA11, que é ETF brasileiro, que é parecido com o EWZ. Lá fora nós temos o BOVA11 aqui. O BOVA11 perdeu um fundo importante, que é o 8894, trabalhando acima dele pode trazer a compra de volta à cena, principalmente se for em gap, se aproxima aqui do fundo de março. Esse fundo foi 88,10, tem um topo importante aqui também, 88,15, é uma região que vai concentrar compradores. E aí eu acabei não falando do EWZ, né, ETF brasileira negociada em Nova York. Ela perdeu, inclusive, já esse fundo de março, do dia 28, que era 39,20, trabalhando acima dele, pode trazer a compra de volta à cena, mas nós temos topos e fundos descendentes e temos um gap aqui também. Esse gap está em 38,51 aqui no EWZ. E antes de falar do índice do Ibov, falemos de VVR3, a minha esposa na Bolsa Vivarina via varejo, contrariando tudo e todos, ela subiu 2,60, tem muitos boatos envolvendo a ação. Depois que a gente falou em compra nela, se popularizou bem. E é fato que acima de 4,68 ela ganha força, fechou acima. Imagina, pessoal, se a compra, sei lá, você pega um dia que nem amanhã, quarta-feira, o mercado sobe 2, 3%. O que teoricamente poderia acontecer com Via Varejo, né? Porque assim, se a ação cai, ela sobe enquanto o mercado cai, pô, até meio que por lógica, quando o mercado se voltar a subir, ela subiria mais, né? Aquela história do beta. O Ibov se aproximou também no fundo de março, que é 91,585. Tá bem pertinho e teria que romper de baixo para cima aqui o 92,340 para trazer a compra de volta à cena. Precisa anular essa barra, que é uma barra forte. E aí, falando do mini índice, o mini índice caiu só no leilão, caiu aí uns 700 pontos. Acabou de fechar. Teve forte volume, ele fez um movimento aqui, que se a gente for olhar agora é um topo duplo, né? Um topo duplo com alvo aqui em 90.935. Mas aí, ó, você pega, por exemplo, esse contrato, ele não bateu exatamente nesse ponto no contrato M. Aí fica difícil, né? Porque cada software aponta um ponto. Esse ponto aqui foi 91. Aqui tá marcando a mínima 90,405. Em nenhum momento trabalhou aí. Não. Em nenhum momento trabalhou aí. Aí é complicado, né? Aí teria que pegar outros softwares para comparar. Aqui tá 91,445, mas ele nem tinha liquidez aqui, o contrato M, né? Então aí é complicado. Deixa eu abrir aqui o broadcast. Na verdade, a região ali de 91, 200 e pouco. Se pegar o gráfico contínuo. Eu sei porque eu lembro dos pontos, como a gente trabalha com isso todos os dias, né? Mas enfim, se aproximou do fundo aqui de março. Mas eu vou logar aqui o broadcast para a gente poder comparar. Mas o que a gente vê que é ponto mais recente, né? Tem essa região de 92,5, marcado aqui em meados de abril. Teria que trabalhar acima dela para voltar a um movimento ascendente mais forte, né? Deixa eu pegar ele aqui, ou pegá-lo, né? Ou colocá-lo aqui na tela, né? Então estou trabalhando aqui com o cifrão.
Ó, foi 91, na região de 91,100. Então fechou sobre ela, aqui no broadcast está correto. Ó. Acho que foi 91,180, isso mesmo. Ó. Tá vendo aqui? (91,100) por aqui. Então fechou aqui. Amanhã teria que ter uma reação e principalmente romper a máxima do dia 17/4, região de 93 mil pontos. Ok? Então veremos, amanhã vai ser o famoso dia depois de amanhã, o dia depois da dor de barriga, e vamos ver como é que o mercado vai reagir, pessoal. Então saúde e paz a todos, amanhã estaremos juntos, a depender da movimentação. Eu faço um cenário em vídeo aí durante o dia, se eu perceber a formação de um fundo intraday ou alguma coisa do gênero, eu prometo, antes do fechamento, voltar para trazer alguma coisa de valor para vocês. Saúde e paz a todos, seguimos juntos, pessoal, valeu!